Oi pessoal, eu sou Gino Souza Politini, Gino Politini, especialista, mestre e doutor em ortodontia. Estou vindo aqui para mais um bate-papo, muito interessante, porque eu falei há um tempo atrás no outro bate-papo sobre desprogramação e houve um interesse muito grande de todos, todo mundo quis saber um pouco mais sobre o assunto, me perguntaram muito e eu queria nesse vídeo tentar explicar um pouco mais o porquê da desprogramação, qual a importância da desprogramação em relação aos vários tipos de tratamentos. Eu acho que todo dentista tem que aprender a desprogramar o paciente. Eu sou ortodontista de formação, mas esse tema abrange a odontologia. Na realidade, a base da odontologia é você estudar a oclusão. Você não pode fazer uma grande reabilitação se você não souber a oclusão, você não pode fazer uma restauração se você não souber a oclusão, você não pode fazer um tratamento ortodôntico se você não souber a oclusão. Então a base é a oclusão. E a desprogramação faz parte desse contexto de estudo para você ter um bom diagnóstico e conseguir fazer um tratamento eficiente e principalmente um tratamento que perdure. E às vezes o tratamento ele não perdura por algum critério que você não cumpriu durante esse processo. Você perdeu uma etapa e consequentemente você acaba perdendo a estabilidade oclusal. E essa instabilidade oclusal vai produzir algum movimento ou alguma interferência, pode ser um movimento dentário, como pode ser um movimento articular causando deslocamento articular. Com isso, esse paciente, ao longo do tempo, ele vai reclamar que o dente saiu da posição ou que ele está com interferência e produzindo alguma interferência, você pode ter traumas oclusais, fratura de dente, distúrbio interno da articulação temporomandibular. Então a ideia desse bate-papo é tentar esclarecer a importância que o dentista tem que ter para você fazer um diagnóstico sabendo aonde o paciente morde, como ele morde. Isso vem praticamente escrito na testa. Eu brincava com os alunos exatamente isso. Paciente com disfunção temporomandibular vem escrito na testa, eu tenho disfunção. E infelizmente o dentista ele é treinado, é um grande treinamento a ser contador. Eu brincava, contador de cárie. Então abre a boca, conta o número de cáries e você tem que fazer 10 tratamentos. E esquece o resto, o sistema estomatognático. Esquece que o paciente não usa só o dente, ele usa a musculatura peribucal, ele usa a musculatura oral, ele usa língua, usa lábio, usa articulação. Então você precisa ter um contexto de equilíbrio nessa situação, não só dos dentes. Então não adianta só ficar olhando o dente, você tem que olhar o contexto. Por que aquele dente fraturou? Por que aquele dente está desgastado? Por que aquele canino não tem mais ponta? Por que o paciente tem dor ao mastigar? Por que ele acorda com dor? O paciente acorda com dor, reclamando de dor no café da manhã. Vai mastigar no café da manhã, acorda com dor. Por que isso? Existem informações dentro do nosso contexto que vão nos elucidar essas dúvidas, que a gente chama de disfunção, né? Fora da função normal. Então é uma disfunção, que pode ser muscular, ela pode ser articular. E mais importante disso tudo, com pequenos procedimentos, simples procedimentos, a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso. E, consequentemente, você vai reduzir e muito a sua margem de insucesso, que traumatiza muito o dentista. Poxa, eu não consigo tratar esse paciente, eu não sei o que fazer, o paciente está com dor, eu não sei o que eu vou fazer com esse paciente com dor, ele está se queixando de dor. Aí você fica pensando, o que eu faço para resolver o problema da dor? Então a dor é um sinal que nós temos no nosso corpo, como a febre, que alguma coisa está errada. Então, via de regra, o paciente com disfunção, ele tem um problema de dor muscular. A musculatura dele, alguns músculos vão trabalhar em detrimento de outros músculos. E aí, consequentemente, esse paciente vai ter uma tensão maior naquele grupamento muscular e um cansaço maior naquele grupamento muscular. Com isso, ele vai estressar mais a musculatura e ela vai dar um sinal que está estressada com dor. Então, uma dor muscular. O que a gente precisa descobrir é exatamente isso, se essa dor muscular é por uma parafunção, por um apertamento, por um bruxismo que a gente fala, ou por um deslocamento entre relação cêntrica e massa intercuspidação. Ou seja, o paciente fecha a boca, tem um ponto que toca primeiro, e para ele ter contato em mais dentes, ele tem que deslizar
durante o movimento mastigatório para você ter contato e eficiência mastigatória, e mais dentes e eficiência mastigatória. Esse deslocamento, que a gente chama, alguns chamam de cêntrica longa, o deslocamento de RC para MH, vai produzir um estresse muscular, um trabalho muscular extra, e com isso você vai ter um cansaço muscular, produzindo dor muscular. Então, pacientes com disfunção, a gente tem que tomar cuidado em determinados detalhes, para você realmente ficar ciente se ele está assim, ou seja, se a oclusão dele é aquela que ele está mostrando em MH ou próxima disso, se ele está, se ele é ou se ele está. Então a gente tem que saber como ele é e não como ele está. Então alguns sinais a gente tem como identificar isso. Quais são esses sinais claros? Desgastes de faceta, né? Facetas de desgastes pronunciados. Aqueles dentes que estão bem desgastados, canino sem ponta, desgastes às vezes irregulares nos incisivos. Isso é um cuidado. Dor é um outro cuidado. Então, dor, a mastigação, dor espontânea ou uma dor provocada na palpação. É um outro cuidado que a gente tem também. Limite de abertura ou limite de movimento. Aquele paciente que abre a boca, abre inclinada para o lado direito, para o lado esquerdo, ou tem uma limitação de abertura, ou quando abre a boca, ele quase subluxa, né? Ele passa da eminência articular, o côndilo, e aí faz aquele S. E pacientes também que já fizeram algum tipo de tratamento ortodôntico ou tratamento ortopédico funcional. Por quê? Porque esses pacientes às vezes é um tratamento compensatório que se usou muito elástico na mecânica e aí você fez muita força com elástico e o que acontece é que há uma modificação da postura, mas não há crescimento. Então, um paciente que não tem crescimento, você muda a postura, então ele tem uma posição de oclusão X e uma posição de equilíbrio muscular e articular, que a gente chama de relação cêntrica, Y. Esse paciente é um futuro candidato a ter disfunção temporomandibular. Então esses cuidados são mínimos, são detalhes pequenos que a gente tem que ficar com o pé atrás. Isso na clínica geral. Então não adianta você, eu fiz uma reabilitação imensa, mas você sabe como o paciente é? Você reabilitou com prótese fixa, etc., com implantes, ou com a própria ortodontia ou cirurgia ortognática, você sabe como ele é ou como ele está? Não, eu só tirei o molde e peguei a documentação do meu paciente, se for fazer ortodontia, com o modelo articulado pelo laboratório, eu não conferi nada e confiei naquela medida. Eu confiei na medida cefalométrica, que está com o paciente MH, na medida do modelo, que está com o paciente MH, tirado por um laboratório, e eu confio naquilo. A grande probabilidade de você estar errado é imensa. Então, nesses casos, a gente tem que tomar um cuidado. Por isso que existem grandes recidivas de tratamentos ortodônticos, tratamentos cirúrgicos e tratamentos protéticos também. Porque não há esse cuidado, um simples cuidado do profissional em manipular o paciente. Eu não consigo manipular o paciente não deixa, a musculatura está travada. Está travada? Mais um cuidado, se ele está com espasmo, com contratura muscular, então esse paciente, ele não pode, você não consegue levar ele em equilíbrio. A posição de relação cêntrica é uma posição de equilíbrio muscular. Você não precisa forçar nada, você precisa apenas conduzir o movimento. Então não se força a mandíbula para levar em RC, você só conduz o movimento. Se estiver forçando, você tem que produzir miorrelaxamento. E o miorrelaxamento a gente usa vários dispositivos, dentre eles, o que eu mais gosto, o que mais uso, é o que a gente chama de dispositivo interoclusal estabilizador, vulgarmente chamado de placa interoclusal, ou placa de bruxismo, ou placa, tá? Que produz esse relaxamento, esse equilíbrio. Também não adianta você só usar a placa sem você ajustar, porque a mandíbula ela muda de posição, porque você começa a criar equilíbrio muscular, e a própria placa vai virar agente interferente. Então você tem que fazer ajustes periódicos nessa placa. É importante isso. Então essa importância que a gente tem que dar para a manipulação do paciente ou para a desprogramação do paciente
serve para todas as áreas e na realidade é prioridade em qualquer área da odontologia, seja ela ortodontia, prótese, a reabilitação de um modo geral, a parte de estética, etc. Tem gente que faz tratamentos estéticos, colocam facetas, os pacientes têm interferência, fraturam as facetas, removem as facetas, justamente porque não tem um equilíbrio oclusal satisfatório. Então nós precisamos nos ater a ter esse cuidado de observar como o paciente ele tem que equilibrar a musculatura, como ele tem que estar equilibrado e ocluindo com aquele equilíbrio muscular e articular. E existe não sei se é uma falha ou uma programação um pouco diferente, que as universidades elas dão pouco interesse, não sei se por maturidade, você entra na universidade, ele quer te preparar para fazer uma boa restauração, trabalhar muito bem com estética e te dar um ensino dessa parte oclusal, um ensino bem superficial. A grande maioria das universidades, no curso de graduação, ela não dá tanta importância à parte de oclusão, a parte que deveria ser a base. Você não pode fazer uma restauração, você não pode fazer uma prótese, você não pode fazer uma grande reabilitação, ortodontia, cirurgia ortognática, sem saber oclusão. É a base de tudo. E, infelizmente, os cursos de graduação eles deixam muito a desejar. Você sai, às vezes, da faculdade sabendo fazer uma boa resina, sabendo fazer uma boa prótese, sabendo fazer uma exodontia brilhante, mas tem uma dificuldade imensa em fazer um diagnóstico oclusal. Saber se o paciente tem uma disfunção, se ele tem um trauma oclusal, se ele tem uma disfunção temporomandibular e, principalmente, como é que eu trato? A dúvida cruel, como eu trato? O que eu faço? Eu faço o quê? Reabilito? Não, não vai reabilitar que vai dar errado. Então, muitas vezes a gente recebe pacientes assim, o paciente já fez um tratamento e você vai refazer sem esse cuidado e vai seguindo o mesmo caminho do outro profissional. Resultado, se não deu certo com o outro profissional, é bem provável de não dar certo com você. Então, repensa o porquê. Verifica realmente se a parte oclusal comprometeu esse trabalho, ou ortodôntico, ou estético, e aí sim caminha numa outra direção. Essa é a certeza. Se não deu certo com o profissional, a única certeza que você tem que seguir e ter é que naquela direção que o profissional tomou, você não pode seguir, porque ali, se não deu certo, você seguir não vai dar errado. Então siga numa outra direção. Procure um outro caminho mais seguro. E o caminho mais seguro é você identificar exatamente o equilíbrio. Você tem que equilibrar a musculatura oral, tem que equilibrar a posição articular. Então tem que equilibrar a posição articular e equilibrar a posição muscular. E partir daí, depois do equilíbrio, você começa a fazer o seu planejamento todo oclusal, de ortodontia, de prótese, de reabilitação. Isso é a base, a gente precisa ter essa base. Então todo profissional de odontologia tem, sem falar nos problemas de trauma oclusal, de problemas periodontais por trauma excessivo e por aí vai. Então a base é a oclusão, é a base de tudo. E que as faculdades às vezes esquecem ou deixam lá para o final. Então você já aprendeu a fazer resina, já aprendeu a fazer prótese, e logo depois do curso, lá na frente, você aprende oclusão. Não, na realidade tinha que ser no início. Lá no início do curso você aprender para você poder usar isso na sua resina, na sua prótese, na sua ortodontia. Como eu falei sobre o insucesso, o que seria o insucesso? O insucesso seria o quê? Aquele tratamento que você ficou preocupado e não conseguiu concluí-lo. Não entregou aquele tratamento. Você recebeu para aquele tratamento e você não conseguiu concluir aquele tratamento com êxito. Ou um tratamento ortodôntico, por exemplo, que você está fazendo a mecânica ortodôntica e essa mecânica ortodôntica ela não está sendo eficiente porque o paciente, cada consulta, ele vem numa posição de mordida diferente. Você não sabe para onde movimentar. Movimenta para um lado, aí na outra consulta a mandíbula está no outro lado, você movimenta para o outro e fica assim. O tratamento não anda. Você perde um tempo muito grande, demanda um esforço físico muito grande, um esforço mental muito grande e você não tem resultado nessa qualidade de tratamento. Isso na parte de ortodontia, na parte de clínica também. Você faz uma grande reabilitação e você, depois que você apronta essa reabilitação, cimenta uma mudança na postura da mandíbula.
por algum processo de adaptação. E aí você perde aquela função mastigatória ou compromete um pouco a estética. Isso vai gerar um estresse muito grande. Esse estresse a nível psicológico, a nível físico, você demandou muito tempo, perdeu muito tempo de cadeira com esse paciente, além de gasto. Quanto mais tempo você perde na cadeira, você está gastando mais. A gente tem que calcular isso. A gente vive em decorrência do nosso trabalho, da nossa odontologia de qualidade. Então, esse diferencial, por que de você desprogramar, de você se preocupar com essa desprogramação, justamente para diminuir essas fases que você pode ter dúvida em relação à movimentação. Você vai na direção certa. Por quê? Porque você já definiu isso pré-tratamento. Você já conseguiu observar para onde vai movimentar aquela mandíbula, se tem alguma interferência que produziu o deslocamento, você já sabe aonde está, vai anular essa interferência e, consequentemente, você vai ter estabilidade. Então, você vai fazer todo o teu trabalho já sabendo aonde vai ser a posição definitiva dessa mandíbula. Com isso, a tua margem de sucesso ela aumenta muito e, consequentemente, você vai trabalhar e produzir rapidamente aquele resultado. Não vai ficar movimenta para cá, movimenta para lá, movimenta para cá. O que eu recebo muito, às vezes, no consultório são pacientes que já fizeram tratamento ou estão em tratamento e o ortodontista ele ficou perdido. Ele não sabe para onde movimentar. Movimenta para um lado, depois a mandíbula vai para o outro lado, movimenta para o outro, vai para o outro lado, depois ele fala, desisto. Já usei todos os meus recursos, não consigo mais ter recurso para resolver o caso. E muitas das vezes é uma pequena interferência, um pequeno deslocamento que você consegue anular e estabilizar essa posição. Fácil da gente resolver, mas isso tem que estar no nosso dia a dia, já tem que estar a repetição, você repetindo, depois ela fica automática na tua vida. Né? O paciente senta na cadeira, você já fica preocupado, manipula o paciente, depois a tua rotina de tratamento vai ser sempre essa, a repetição, você vai repetindo e ela se torna um processo já automático na nossa vida profissional. Colega, preste atenção no que eu vou te dizer, preste atenção nesse tópico muito importante. Você tem que levar em consideração que alguns procedimentos, se você incorrer em erro, são situações que não tem como voltar mais, são situações irreversíveis. Ela acontece tanto na clínica, na reabilitação e na ortodontia. Então, ortodontia, às vezes você recebe um paciente, né? Você tem uma situação que você recebe um paciente, faz um tratamento, termina o tratamento, a recidiva, refaz o tratamento, a recidiva, refaz o tratamento, a recidiva, e aí chega um estado tal que o paciente ele já não tem mais estrutura periodontal para suportar, ou seja, reabsorções radiculares pela movimentação excessiva, problemas periodontais avançados com bolsas periodontais, grandes retrações gengivais, problemas articulares imensos, com desgastes condylares grandes. São situações que você não vai conseguir mais resolver só com a ortodontia convencional. Aí esse paciente vai para a cirurgia. Aí você escuta, puxa, mas eu fiz o tratamento com o doutor, com fulano, com ciclano, com não sei o que, levei não sei quanto, um desgaste físico, um desgaste financeiro e emocional gigantesco, para depois você não conseguir resolver o tratamento e, consequentemente, você vai ter que fazer um tratamento ortocirúrgico, porque você tem que reduzir o movimento ortodôntico, movimentar mais o osso, e aí com um problema maior físico para o paciente, que é uma cirurgia, pode dar certo, como também pode não dar certo, e consequentemente você tem um desgaste emocional. Esse paciente, para tratamento, já vai estar desgastado, é aquele paciente que não vai colaborar muito com você. Então, tome cuidado na hora que você for fazer um diagnóstico, certifique-se principalmente, bota isso na cabeça, como o paciente morde, não confie naquela posição que o paciente está ocluindo naquele momento. Desconfiem disso. Perguntem sempre aquela perguntinha, como ele é e não como ele está. Então tome cuidado. Se você não conseguir manipulação de primeira intenção, desprograme esse paciente. Use um desprogramador para você ter um equilíbrio muscular, posição de relação cêntrica, posição de equilíbrio muscular e articular.
Então, se não tiver equilíbrio, bota na cabeça, é muito provável que essa posição articular esteja diferente. Por quê? Por alguma interferência, por algum hábito. Você removendo essa interferência, essa posição pode mudar. E com isso vai comprometer o seu resultado de tratamento. Tome cuidado. Pessoal, a gente precisa ter uma preocupação interessante com relação à valorização da nossa profissão. É muito comum a gente receber pacientes, por exemplo, eu estou com uma dor na região do masseter, por exemplo. Mas ele não sabe, masseter, próximo ao ouvido. Eu estou com uma dor próximo ao ouvido. Aí ele vai primeiramente no clínico geral. A história é sempre repetitiva em relação a isso. Vai no clínico geral, o clínico geral olha, não sei o que, olha, pode ser a minha dor irradia para a cabeça, pode ser pressão, encaminha para o cardiologista, aí vai no cardiologista, o cardiologista faz eco, faz Doppler, eletro, olha, você não tem nada, não tem problema, aí já fica mais preocupante o caso, olha, vai no neurologista, pode ser alguma coisa no cérebro, você fica preocupado, e aí vai para o neurologista, faz ressonância de crânio, não encontra nada, mas a dor é próxima do ouvido, o neurologista vai e encaminha para o otorrino, aí o otorrino olha o ouvido, não tem nada, a tua dor é próxima ao ouvido, olha, procure um dentista. Vá ao dentista que você pode ter um problema de ATM. E aí ele encaminha. Então, nesse circuito, que é um circuito muito comum, o último a ser consultado é o dentista. Porque existe um desconhecimento muito grande do que o dentista faz. Ele não faz só tratamento de dente, ele não só mexe em dente. A gente mexe todo o complexo muscular e facial. A gente trabalha nessa área, né? A gente não lida só com dente. Então, o dentista, eu tinha um professor que fala isso, o dentista, ele trabalha com serviço de saúde. A gente trata a saúde do paciente. Então, a gente tem que se encaixar nesse contexto de tratar a saúde. E a saúde vem a face, vem posicionamento de pescoço, vem articulação temporomandibular, posição de língua, você tem a posição mandibular, etc. Então a gente trata toda essa região. A gente precisa ter esse patamar de qualidade de atendimento justamente para receber essas indicações e oferecer isso de modo que a classe médica, que principalmente a classe médica indica paciente para a gente saber aonde a gente vai atuar e como a gente atua e principalmente a gente resolve. Isso é que é importante, a gente trata os pacientes e resolve esses casos de problemas de disfunção temporomandibular. Bom, o recado que eu queria deixar para vocês, para tanto clínico geral, reabilitador e ortodontista, é que usem o articulador, desprogramem o paciente, tira a teia de aranha às vezes lá do articulador que está lá, você comprou, tem muitos colegas que compram o articulador na graduação, para usar lá na cadeira e depois eles guardam e nunca mais abrem aquele articulador. Usem o articulador, desprogramem o paciente, manipulem esse paciente. O articulador, que eu chamo de simulador para os meus pacientes, olha, eu vou montar você num simulador que vai reproduzir os seus movimentos mastigatórios, vai produzir, e eu vou conseguir identificar melhor a sua função mastigatória, se tem alguma interferência, etc. Então, o articulador é um artifício que a gente precisa usar. É um grande diferencial. Você precisa se diferenciar no seu diagnóstico, se diferenciar na sua produção de diagnósticos. Obviamente, isso tudo vai te elevar o patamar de custo. Você vai conseguir cobrar um valor melhor. Você vai virar mais referência. É muito importante isso. Você, olha, um colega, olha, eu não consegui resolver, mas vai lá no doutor que ele vai resolver o seu caso. Isso é um referencial. E quando você vira referência, você pode, na verdade, cobrar um pouco mais, porque você está produzindo um conhecimento maior, vai transmitindo aquele conhecimento maior em prol de um bom diagnóstico, em prol de um bom tratamento. Ortodontista, eu sei que alguns ortodontistas são treinados, como o clínico geral, né, que eu falo que é o contador de cárie, né, eles são treinados a colar brackets, são excelentes coladores de brackets. Então a primeira consulta você cola o bracket, com medo de perder o paciente. E aí depois ele vai pensar em fazer um tratamento, o plano de tratamento do paciente. Ele vai pensar em fazer um plano de tratamento. Cola, não quero perder esse paciente.
né? Então tome cuidado com isso. O tratamento, eu sempre falei, tratamento ortodôntico, ele começa de trás para frente. Sempre de trás para frente. Se preocupar com a ancoragem, com a posição do molar, com a posição de equilíbrio muscular e articular, para depois você pensar em colar bracket. O bracket é o último. Não fiquem preocupados, porque você cola o bracket, depois você perde uma etapa, que principalmente é o diagnóstico, a precisão do diagnóstico, você vai incorrer em perda de tempo de tratamento e em dificuldade em você realizar aquele tratamento que você inicialmente planejou. Na segunda, terceira consulta já mudou a posição da mandíbula, ou a mandíbula estava para frente e foi para trás, estava para trás e foi para frente, foi para o lado e você fica perdido. Isso serve para a ortodontia, serve para o reabilitador, para o protesista, né? E serve também para o clínico geral que faz também restaurações. Então tomem cuidado, usem a desprogramação, usem um bom senso, coloca na cabeça isso. Eu tenho que verificar como o paciente oclui. É isso que a gente tem que colocar sempre, na hora que o paciente chegou no consultório, não se preocupe com outra coisa. Manipulem esse paciente. Esse é o grande recado que eu acho que eu devo deixar para você nesse bate-papo. Se vocês gostaram desse vídeo, me segue lá nas redes sociais, e principalmente escrevam nos comentários lá, participem dos comentários. A minha intenção é produzir conteúdo para a gente fomentar bate-papos, evoluir a nossa formação e produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Então, se vocês quiserem, entrem lá, participem, façam sugestões de temas para a gente abordar aqui nos próximos bate-papos e fique atento, sempre a gente vai ter um tema assim de interesse para a nossa classe.